Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal do Que Investe. Quem fala é Ari Pinheiro e no vídeo de hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, vamos falar um pouco sobre os principais destaques aqui no Ibovespa, o mercado, como é que foi o pregão hoje, e aí vamos falar aí destaques para os três papéis que me chamaram a atenção no pregão de hoje, Enache 3, Marfrig e Prio 3, três papéis na ponta positiva, tiveram aí um pregão positivo no dia de hoje, e para a ponta negativa aí eu vou falar um pouco sobre a Gafisa e a Cogri 3. Então são esses 5 papéis no qual a gente vai trazer aqui no nosso resumo do fechamento de mercado nesta quarta-feira. Aqui em relação ao Ibov, não tem muito o que falar sobre o Ibovespa, ainda está dentro desse movimento. Eu ainda considero esse movimento aqui como um caixote ainda. Eu não tenho muito o que falar. A gente consegue ver uma formação aqui de um possível fundo menor do que esse anterior. Então pode gerar essa característica. Se acaso vier perder aqui a mínima aqui, que é referente ao pregão de segunda-feira, que é justamente a da perda também na média 200, então vai caracterizar uma tendência aí no curto prazo. Então não tem muito o que falar, para mim não tem muito o que comentar, certo? Então vamos falar o que nos interessa de verdade. Eu vou falar sobre a Enache 3, no qual ele deu um puta de um candle hoje sensacional aí, uma alta aí de 11,53% hoje aqui, espetacular para quem conseguiu se posicionar, para quem conseguiu entrar nesse trade aí, que para um swing trade e tal, cara, tá de parabéns aí, possivelmente aí já entrou já fazendo já parcial, até mesmo a realização final, dependendo de como é o seu gerenciamento de risco, que um baita de um candle e um baita de um volume aqui financeiro sensacional. Então, o que caracteriza esse candle aqui? A gente pode enxergar que vinha em uma tendência de curto prazo, uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e aí gerou aqui um puta de um pivô de alta aqui, rompendo aqui esse topo anterior aqui em Enache 3. Sensacional, sensacional mesmo. Eu infelizmente, quando eu abri a tela do computador hoje, já tinha estourado para cima, eu até tinha colocado aqui um gatilho de entrada aqui nos R$11,90, só que infelizmente não acionou, então eu acabei perdendo aqui. Se eu tivesse conseguido entrar, hoje mesmo já tinha feito a realização final da operação, então tinha arriscado ali 41 centavos por ação para me buscar ali um objetivo de 82 centavos por ação, então seria uma relação 2:1, e infelizmente quando eu entrei no computador já tinha dado o boom já, então eu tentei ver alguma coisa no gráfico de 15 minutos, ver se eu consegui entrar pelo intraday para aproveitar o movimento, só que infelizmente eu não consegui. O que seria isso? O que eu quero dizer para vocês? Se a gente for aqui no gráfico do intraday, quando eu fui ver, se não estou enganado, já estava nessa segunda barra aqui do gráfico de 15 minutos. Então ele fez essa explosão aqui, já abriu um gap, e aí já veio rompendo aqui os R$11, desculpa, R$11 não, agora o ponto de entrada que eu tinha separado, R$11,90. Então perdi essa entrada aqui, que seria o gatilho, não foi acionado, e aí quando eu fui abrir o computador para dar uma olhadinha, já tava fechando esse candle aqui já. Então assim, operacionalmente não tinha um ponto de entrada aqui operacionalmente aqui nessas duas barras, já estava uma barra de ignição, já uma continuação do movimento, do primeiro movimento. Fez o primeiro movimento, e aí quando fez essa correção do pullback aqui desse primeiro movimento, eu poderia ter entrado onde? Eu poderia ter entrado ou nessa figura gráfica aqui. Ele me deixou aqui, eu posso considerar isso aqui como um martelo, certo? Então me deixou uma figura gráfica que, se eu for trazer se eu fizer a projeção de FIBA, essa figura gráfica, a máxima dele veio até ali, possivelmente até os 50% de FIBA. Então aí, quando vem um movimento até 50% de FIBA, depende do padrão gráfico ali do candle que se forma, você pode antecipar o trade e fazer uma parcial no movimento aqui
antes do topo atual, e após, se houver um rompimento ali, uma confirmação de um pivô, você pode esperar o pullback e entrar novamente. Seria uma opção, ou até mesmo você faz a parcial e carrega até o seu alvo final. Só que aí, quando eu fui ver, entrei no perdão, já deu aqui o primeiro movimento, eu não consegui pegar, então explodiu, fez a correção, e aí eu poderia ter entrado onde? Poderia ter entrado aqui na máxima desse candle, só que aí infelizmente eu não consegui entrar. Deixa eu dar um zoom aqui melhor para vocês visualizar didaticamente o que eu quero tentar repassar para vocês didaticamente, certo? Então eu tenho o primeiro movimento, movimento de impulsão, movimento de correção. Então aí me gerou uma figura gráfica, eu considero isso aqui como um martelo, e em seguida me gerou aqui outra figura gráfica, que aí eu posso fazer essa junção aqui, posso considerar um harami, uma mulher grávida. Então eu tenho dois padrões de candles aí, superando aqui a máxima dele, stop aqui na mínima, e aí carregaria o trade, só que aí infelizmente eu não consegui entrar, porque quando eu fui ver novamente, já tinha dado o movimento de impulsão, correção. Quando eu fui ver, essa correção já tinha acontecido, já tinha gerado o pivô já em cima do topo atual, gerou o pivô aqui, depois foi embora, e aí no finalzinho das últimas horas ficou lateralizado ali. Então eu não consegui pegar o trade em Enache, infelizmente, senão, se eu tivesse entrado ali nos R$11,90, tinha feito a minha saída, a minha realização final tranquilamente. Então infelizmente foi o que aconteceu. Se você me perguntar aí, para amanhã, será que eu consigo enxergar alguma oportunidade de trade? Pelo gráfico de 15 não, pelo gráfico de 60 também não, e pelo gráfico diário também não. E sim, só que aí o stop vai ficar um puto do stop muito longo. Por quê? Porque aí, se a gente for ver essa questão de operar, eu vou de alta, então eu tenho aqui, eu tenho a marcação do meu topo, esse aqui é meu topo atual, e aí eu tenho esse candle aqui que ele representa o meu pivô de alta. Pivô de alta, fechou lá em cima, então qual seria uma forma de trade? Operar aqui na superação da máxima do candle e o stop aqui na mínima dele, só que você vê que é uma barra muito expressiva, então fica um stop muito longo. Então qual seria uma alternativa, se for o caso, para mim entrar nos próximos pregões? Eu esperar que me faça, se possivelmente, um candle, pode ser um gift ou uma barra ignorada, né? Uma barra ignorada seria mais ou menos uma espessura dessa, e um gift ele tem um corpo menorzinho, geralmente fica um pouco pavio ali. Então seria dois tipos de operação, ou aguardar uma barra ignorada ou um gift. Então gerando algo parecido com isso amanhã, então ficaria interessante para sexta-feira. Só que aí tem um porém na sexta-feira, porque geralmente desde o final de fevereiro, que todas as sextas-feiras têm sido horríveis para se operar. Geralmente o mercado lateral, um mercado muito morto, parado. E aí a gente tem a probabilidade do final de semana, sábado e domingo, dois final de semana, geralmente se ocorrer alguma notícia e na segunda-feira se abrir em gap de fuga, ali, um gap de baixa, ou até mesmo um gap que venha a pular até o stop ali, aí a gente se ferra, entendeu? Então existe esse fator psicológico das influências macroeconômicas, final de semana, notícias, etc. Então para mim não seria interessante, talvez ainda essa semana, entrar em ENAT. Se mesmo que venha acontecer algo parecido com isso aqui, possivelmente eu esperaria que ela me viesse fazer uma correção, talvez até mesmo aqui em um pullback nesse topo anterior, fazendo um pullback e aí explodindo para cima, uma figura gráfica aqui, um padrão de candle aqui, para mim seria uma oportunidade de entrada tranquilamente, mas até então eu não vou arriscar nenhum tipo de trade nem nada. Destaque também, sim, vamos ver aqui como está a questão das médias, sensacional aqui. A minha entrada aqui em Enite foi justamente em uma
em uma configuração de setup 9.1, porque ontem o Kendo me deixou aqui armado setup 9.1 e aí ele me confirmou hoje aqui superando a máxima do Kendo de ontem. Então aí eu não peguei esta operação. Então, níveis de resistência que eu posso ver em Enage. Nível de resistência, você pode ver que tinha essa resistência aqui, a memória de preço lá desde novembro de 2019, ali nos R$ 12,73, fechou acima. Então aí eu posso considerar novas faixas de resistência aqui por volta dos R$ 14,95 seria aí a próxima faixa de resistência, tendo em vista que a minha média 9,200 e a minha média 20 está tudo por baixo do preço. Então isso acaba influenciando aí um espaço livre, um campo livre para mim, para o preço correr nas próximas semanas. Mafrig, destaque também aí de 5,91% de alta, sensacional. Segunda-feira me gerou aqui, na verdade esse candle aqui veio da quinta-feira. Quinta-feira me deixou esse candle, só que que foi que aconteceu com ele? Ele abriu aqui, foi lá em cima e depois fechou lá embaixo. Violou esse topo anterior aqui, a gente tinha esse topo atual aqui. Ele fez o movimento, ele violou e não fechou acima. Aí, sexta-feira, beleza, fez esse candle aqui. Aí na segunda-feira dessa semana ele fez o que? Ele novamente veio catucar aqui essa faixa aqui dos R$ 15,88, deixando aqui um pivô armado. Então aí deixa eu só aproximar aqui para ficar mais fácil de você visualizar, pessoal. Não sei se acaba prejudicando a qualidade. Eu preciso mudar a configuração da qualidade dos meus vídeos, está muito horrível. Enfim, pronto. O que aconteceu? Segunda-feira ele veio, violou os R$ 15,88, foi lá em cima, depois fechou aqui um pouco abaixo, beleza, deixou um pivô aqui em cima desse topo aqui atual, deixou um pivô. E aí na terça-feira o que ele fez? Ele veio aqui fazer a gente chama um pullback, um micro pullback, um pullback escondido, que a gente chama, que ele veio lá, violou aqui os R$ 15,88, que seria pode ser até mesmo uma portagem de entrada, violou e fechou acima. Me deixou aqui, eu posso considerar aqui um gift, poderia considerar aqui esse candle de ontem como um gift. Então aí, o que aconteceu em Mafrig é o que eu espero que aconteça em Enage. Barra de ignição, pivô de alta, confirmação de pivô, barra ignorada ou um gift, e aí superação da máxima, entra na máxima dessa barra ou numa barra ignorada ou um gift, stop na mina, e aí se for acionado carrega o trade. Então foi o que aconteceu em Mafrig, confirmando esse movimento. Mafrig ele fez este movimento, depois retraiu, gerou o pivô de alta novamente aqui, confirmou o pivô de alta, gerou uma barra, um gift aqui, e aí forma de entrada, superação da máxima, stop na mínima. Então foi o que aconteceu hoje, superou aqui a máxima do candle de ontem e aí deu uma alta de 5,91%. Show de bola em Mafrig. Oportunidade de trades, agora não, eu não vejo nenhuma oportunidade de eu entrar em Mafrig agora. Eu poderia fazer um filtro pelo gráfico 60 minutos, eu não consigo enxergar nada que me proporcione um trade, tendo em vista que o preço pelo gráfico 60 minutos está bem distante da média 200, já está em 16% acima da média 200, está bem esticado, a gente pode ver que está bem esticado pelo gráfico 60 minutos. Então, interessantemente, se ele fosse que ele me fizesse uma correção e depois, quem sabe, um topinho, um fundo menorzinho anterior, e aí poderia ser até mesmo aqui na superação de um pivô de alta no gráfico 60 minutos, mas fora isso eu não consigo enxergar nenhuma oportunidade de entrada de fazer algum trade Mafrig, tendo em vista que amanhã é quinta e depois sexta-feira geralmente são pregões horríveis. Destaque também aqui positivo Prio 3. Destaque positivo Prio 3, sensacional Prio 3.
uma alta de 5,68%. Eu gosto desses movimentos que acontecem no gráfico. Eu tenho um movimento, tinha um topo atual, fez aquele movimento lá, aí fez um fundinho maior que o anterior, gerou um baita no pivô aqui, fechando acima dos R$ 42,52. E aí, o que ele fez? Ele fez o pullback no pregão seguinte, já armou para cima e depois veio novamente testar essa faixa aqui dos R$ 42,52. Deixou aqui uma figura gráfica bem interessante, que aqui a gente pode chamar de um... Cadê, pessoal? Agora me esqueci. Enfim, deixou aqui esse candle aqui. Como é que é? Me esqueci. Spin top. Me lembrei. Deixou aqui o spin top e aí novamente rompeu aqui a máxima dele, fez um movimento para cima e aí chegou a violar aqui esse topo atual que até então era o topo anterior, violou e fechou um pouco abaixo do topo, mas aí Prio 3 está num bate no movimento de alta aí sensacional, tem um pé de impulsão, correção, pé de impulsão, só que aí não teve força para romper o topo atual e fechar assim. Então aí fica nessa expectativa que possivelmente, talvez nos próximos 2 dias, ele tende a cair um pouco aqui para depois explodir para cima novamente. Então existe essa probabilidade, tendo em vista que eu tenho minhas médias 9, minha média 20, minha média 200 por baixo no preço e pontos de resistências próximos aí. Eu posso considerar onde? Eu posso considerar que esse topinho aqui anterior, que já foi, que por coincidência já foi rompido, o candle de hoje fechou acima dele, então aí a próxima faixa de resistência está lá por volta dos R$ 51,61. Então aí seria a próxima faixa de resistência e Prio. Após isso, o campo vai estar aberto para cima aqui. Então ficar bastante atento aí em Prio. Destaque na ponta negativa em Gafisa, uma queda aí de 5,79%. Eu tinha até essa expectativa de entrar pelo gráfico semanal e aí pelo candle que está deixando aqui na semana já está desconfigurando aqui possivelmente o trade em Gafisa. Então aqui pelo semanal e pelo diário, depois do candle de hoje, eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade de trade para me fazer. E por último, Cogni 3, que infelizmente aí a queridinha do pessoal vinha aí um movimento bastante interessante nas últimas semanas, e aí aconteceu o que? Deixou ali um topo duplo, desculpe, e aí gerou um baita de um candle e depois só ladeira abaixo, uma queda de 5,74%. E aí Gafisa aí, próximas faixas de suporte aqui para Gafisa, eu posso considerar aqui essa zona aqui, onde eu tenho uma zona que eu tenho uma faixa de memória peso que houve mais toques nela, que é justamente aqui nos R$6. Então aí vamos aguardar vir até os R$6 e quem sabe gerar aqui um topo para depois ela voltar rompendo por pivô de baixo aqui, rompendo os R$6. Aí fica preocupante que as próximas faixas de resistência só vou ter aqui por volta dos 5,65, e se acaso eu perder essa faixa aqui, essa zona de suporte, eu só vou considerar aqui essa outra zona de suporte aqui nos R$3,98. Então aí ficar bastante atento em Cogni 3. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe, comente, que isso fortalece bastante aqui nosso trabalho. Uma ótima noite para vocês aí, uma ótima quinta-feira para todos nós, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.